Queridos amigos, desejo de imediato já um feliz dia para ti, um dia abençoado, cheio de coisas boas, direção de Deus na tua vida e que tu consigas experimentar a palavra dele em todos os teus momentos. Nós estamos lendo a Bíblia e hoje um dos nossos textos é Lucas capítulo 18. Um texto onde eu já ouvi muitas controvérsias e algumas interpretações bastante difíceis de serem aceitas. É Lucas 18, versículo 15. O contexto é de que Jesus está falando, ele está palestrando para os adultos e de repente algumas criancinhas querem se achegar curiosamente até ele e os adultos naturalmente impedem as crianças de chegar. E impedem porque naquele contexto, naquele tempo, crianças, mulheres, idosos não eram considerados pessoas dignas. Naquele momento, Jesus se levanta e diz, olha, deixem que as criancinhas cheguem até mim. E ele acrescenta, ele vai além disso. Ele diz de que quem não for como uma criança não consegue entrar no reino dos céus. E esse é o ponto que eu queria rapidamente abordar com você. Muitas pessoas acreditam que as crianças são inocentes, então Jesus teria dito que as crianças são anjinhos, são perfeitas e que nós temos que ser como elas, assim, humildes, nós temos que ser como elas meigas, nós temos que ser como elas perfeitas, anjinhos perfeitos, sem pecado, e é assim que a gente vai entrar no reino dos céus. A Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que todos nós, desde o nosso nascimento, temos sangue de Adão e Eva nas nossas veias, ou seja, crianças, mesmo antes de falar, mesmo antes de andar, isso é difícil para muitas pessoas entenderem, porque é um legado espiritual, elas já carregam em si o potencial, ali dentro já existe um DNA de Adão e Eva, então tu vais entender e vais perceber porque crianças muitas vezes, elas criam bardas, elas, como a gente diz assim, elas mesmo antes de falar, de andar, elas já aprendem certinho como manipular os seus pais. Então, a verdade é que, biblicamente, todos nós somos pecadores em potencial. Quando somos pequenos, quando crescemos e quando nos tornamos adultos. O que acontece, então? O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que tanto crianças, adultos, idosos, todos somos pecadores, mas ele usou o exemplo das crianças porque crianças, elas creem fácil. Crianças acreditam de todo o coração. Crianças se jogam quando elas são convidadas a algo. Elas creem com liberdade e facilidade. Não precisam de 1000 argumentos, elas não têm 1200 perguntas, mas elas simplesmente carregam nelas a singeleza, a vontade de crer, de conhecer, a vontade de ouvir e principalmente a humildade de coração. Interessante é que Jesus está dizendo que o coração humano, tanto faz, se pequeno, adulto ou idoso, é bem-vindo no reino de Deus, se ele ouvir com empatia o Evangelho, se ele abrir os seus ouvidos para cogitar, refletir a respeito daquilo que Jesus fez na cruz, e quando crer e quando se entregar, porque as crianças também fazem isso, elas se entregam de todo o coração, seja num brinquedo, seja numa atividade, elas se empolgam com aquilo, elas falam a respeito daquilo, elas experimentam profundamente o que estão fazendo e elas mergulham com todo o coração. Foi nisso que Jesus disse. Assim disse ele que o discipulado tem a ver com isso. Desejar assumir a sua palavra, desejar assumir o convite que ele fez e viver esta palavra no dia a dia de nossas vidas. Que Deus abençoe a gente, que sejamos sim como crianças. Não somos perfeitos, as crianças também não são. Mas quando o Evangelho toca o nosso coração, quando a palavra de Deus chega na nossa vida, que a gente deseje sinceramente receber, acolher, crer e viver esta palavra. Deus te abençoe. Seja um dia bem especial na presença de Jesus. Até a próxima.